Olha, líderes mundiais condenaram o ataque a tiros durante uma festa de celebração judaica na Austrália, que deixou 16 pessoas mortas e 40 feridas. Um suspeito foi morto. Correria e desespero marcaram o que era para ser um evento de celebração de Hanukkah, a festa das luzes. Milhares de judeus estavam reunidos em uma praia em Sydney, na Austrália, quando os barulhos de tiros tomaram conta do local. Testemunhas descreveram cenas de pânico e confusão enquanto buscavam um local seguro. Este homem conta que todos saíram correndo para a praia. Este outro homem colocou a própria vida em risco para parar um dos atiradores. Ele se escondeu atrás de carros, agarrou e desarmou um dos criminosos. Ele conseguiu fugir, mas foi detido momentos depois. A polícia trocou tiros com 2 suspeitos que estavam em uma ponte. Um deles foi morto e o outro levado ao hospital. Equipes de emergência e saúde foram mobilizadas logo depois dos primeiros relatos de disparos e atenderam várias vítimas. Apesar de não confirmarem a motivação do atentado, autoridades locais estão tratando o ataque como um ato terrorista contra judeus. O primeiro-ministro do país chamou o atentado de um ato terrorista devastador. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu mais atitude na luta contra o ódio aos judeus. Em nota, a Confederação Israelita do Brasil lamentou o ataque e manifestou solidariedade à comunidade judaica da Austrália. Olha, pessoal, o governo brasileiro emitiu uma nota, vem aqui comigo me acompanhando com a informação, olha só, em que expressa solidariedade às famílias das vítimas, às pessoas feridas e a todos os demais afetados, bem como ao povo e ao governo australianos. A nota diz ainda que o Brasil reafirma seu enérgico repúdio a todo ato de terrorismo e a quaisquer manifestações de antissemitismo, ódio e intolerância religiosa. Vamos continuar nesse assunto. Receba aqui no estúdio o nosso analista convidado de hoje, Urian Fancelli. Seja bem-vindo ao nosso SBT Notícias, especialista em relações internacionais. Vai ajudar a gente a entender todo esse momento. A gente percebe, inclusive, Urian, ataques contra judeus que têm se espalhado, têm se intensificado nos últimos tempos. É possível falar que tem um crescimento, de fato, muito claro no antissemitismo global? Tem isso com certeza, não sou eu falando apenas, os dados eles corroboram isso. Não apenas na Austrália, como a gente tem observado, isso tudo que aconteceu lá, esse último ataque, ele foi talvez o último sintoma de uma escalada de antissemitismo que tem acontecido já ao longo dos últimos anos, desde os ataques de 7 de outubro, né, desde que o Hamas ele faz aqueles ataques contra Israel, Israel começa a responder, já havia uma preocupação em um primeiro momento por parte dos especialistas que essa resposta de Israel ela pudesse de fato causar um antissemitismo. Ele tem aumentado, então, não apenas na Austrália, mas também nos Estados Unidos, em países europeus também e no Brasil também. Ele acaba sendo observado aqui. Esse movimento, né, de alguma forma, tem uma ligação direta com discursos a respeito da guerra em Gaza? A gente sabe que muitas das vezes, quando um assunto acaba vindo à tona, são aqueles que são contrários, por exemplo, à movimentação feita por Benjamin Netanyahu. De alguma forma, isso incentiva, corrobora, reforça a ideia de que é possível ou é preciso fazer algum movimento contrário? Eu acho que tem 2 coisas bastante importantes. Criticar o governo de Israel, assim como criticar qualquer governo, seja de qualquer país, isso é legítimo, isso é válido. Até viver em uma democracia é o que nos permite fazer justamente isso. Agora, apelar para o antissemitismo, que é o ódio contra os judeus, e os judeus, eles que foram vítimas do Holocausto, que é talvez a maior atrocidade que aconteceu até hoje. Isso já é algo bastante diferente. E o que a gente observa é que, na prática, alguns discursos que eles parecem ser, em um primeiro momento, voltados a criticar
a guerra, na verdade, eles acabam sendo o antissemitismo disfarçado. Então, quando a gente ouve aquelas frases, por exemplo, do rio ao mar, isso defende na prática a extinção do Estado de Israel, que é uma maneira de você colocar o antissemitismo em palavras também. E o problema é que essas palavras, com o tempo, com base no fomento de movimentos extremistas, elas acabam se traduzindo em ações, e ações de violência como essa observada hoje. A gente consegue trazer um panorama, um pouco do termômetro de como esse assunto está repercutindo em Israel? Israel, a gente pode falar, por exemplo, da abordagem do primeiro-ministro do Benjamin Netanyahu. Ele já tinha uma postura bastante crítica em relação ao posicionamento australiano. Por quê? Por que a Austrália está sendo aí a bola da vez? Por que a gente está falando dela não apenas por conta do ataque? Porque a Austrália ela faz parte de uma leva de países ocidentais que até então eles eram países que se colocavam ali como aliados de Israel, então que apoiavam Israel quase que incondicionalmente, e que, de alguns meses para cá, por conta das ações de Israel em Gaza, e muitos países ao redor do mundo passaram a criticar aquilo que foi chamado de falta de extinção ou falta de proporcionalidade por parte de Israel, Israel passou a condenar de uma maneira um pouco mais firme, inclusive reconheceu o Estado da Palestina, juntamente com outros países ocidentais, outros países europeus. Então, o primeiro Benjamin Netanyahu, o que ele fala nesse posicionamento dele? Que o antissemitismo ele estava sendo fomentado pelo governo da Austrália, que não é uma acusação que eu acredito que faça muito sentido, mas ele está usando isso politicamente. Por quê? Porque internamente ele passa por uma situação bastante complicada, ele tem um processo de corrupção, a conta por conta da guerra está chegando, então ele é acusado de ser responsável pelas falhas de segurança de Israel quando acontecem aqueles ataques do 7 de outubro lá atrás. Ele que tem sido acusado também de expandir a guerra para outras regiões, como é o caso do Líbano, também agora fazendo operações contra o Hezbollah, que é outro grupo terrorista, ele acaba usando isso também para se reposicionar internamente. Então, tem sim, a crítica ela é válida até certo ponto, mas ela também é um pouco utilitarista.